Queridos, vamos para a palavra do Senhor. Eu quero compartilhar contigo uma palavra de conhecimento, uma palavra de instrução acerca desses dias comemorativos, né? Estamos aí em dias comemorativos, né? Em dias de bastante introspecção, não é? Isso principalmente para o cristianismo, né? Mesmo sendo o cristianismo romano. Então nós vemos muito, né? Essa questão das celebrações de Páscoa, vemos as encenações sobre a morte de Jesus e hoje, né? Até vendo vídeos acerca disso, o Senhor falou um tema comigo, pastor Fernando, e aquilo me confrontou de uma forma muito terrível, né? E eu entendi que essa é a palavra que o Senhor ele quer falar conosco hoje. E o tema da palavra é: qual resposta daremos à cruz? Qual a resposta nós vamos dar à cruz? Qual é a resposta que nós temos dado à cruz de Cristo? Amém? Amém, amados? Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, apenas o versículo 30. Aqui o texto vai falar da resposta que Jesus deu na cruz do Calvário. Nesses últimos tempos, Deus tem falado muito comigo acerca de resposta, não é? Já vem um tempo que eu tenho pregado a respeito de nós nos tornarmos a resposta de Deus, nos tornarmos uma resposta para Deus. E eu creio que Deus agora, Ele falando mais uma vez, não é? Nós precisamos dar uma resposta. Deus, Ele sempre dá resposta. Lá em Israel, por exemplo, eu tenho 2 lugares preferidos, né? E os 2 lugares falam de resposta. Eu tenho 2 lugares preferidos. Que logicamente, nós temos Jerusalém, que é o ápice da coisa. Não podemos nem falar de Jerusalém, porque Jerusalém é o ápice de tudo. Mas existem 2 lugares que me chamam a atenção. Primeiro, o Monte Carmelo. E o segundo é o Getsemane, que é a prensa de azeite no Jardim das Oliveiras. E por que me chama a atenção? Porque esses 2 lugares falam de resposta. O Carmelo, por exemplo, é o lugar que Deus responde. O profeta orou e Deus respondeu, não apenas na vitória de Elias sobre os 450 profetas de Baal, mas quando ele orou por chuva, porque não havia chuva. E todas as vezes que Elias, nesse período, ele entrou na presença de Deus no Monte Carmelo, Deus trouxe a resposta. Amém? Deus trouxe a resposta, porque Deus, Ele é um Deus de resposta. Não existe pergunta sem resposta para Deus, porque não é que Deus tem resposta, é que Ele é a resposta para todas as coisas. Você está comigo, sim ou não? E o segundo lugar é o Getsemane. A palavra Getsemane significa prensa de azeite. A palavra Getsemane significa prensa de azeite. Todavia, o que me chama a atenção lá foi a resposta também. Mas agora não Deus respondendo, porque a Bíblia diz que no Getsemane, no jardim do Getsemane, Jesus, ele orou ao Pai. E a Bíblia diz que ele fez essa oração por 3 vezes, Mateus. E ele orou 3 vezes. Primeira oração: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E a Bíblia diz que ele se levanta, vai até Pedro, Tiago e João, e Pedro, Tiago e João estavam dormindo. E por que Jesus havia levado Pedro, Tiago e João junto com eles? Junto com ele, aliás, no jardim, para orar. Então, qual a resposta que Jesus esperava ali no jardim Getsemane? Que Pedro, Tiago e João orassem com ele. Mas quando Jesus ele chega e encontra Pedro, Tiago e João, como que eles estavam? Dormindo. Eles não corresponderam ao coração de Jesus. Você está me entendendo ou não? Mas Jesus correspondeu ao coração do Pai. E ele ora de novo: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Pai, se for possível. Ali, nós não vemos Deus dando resposta. Mas Jesus deu a resposta. Como que Jesus deu a resposta? Na terceira vez, quando ele encontra Pedro, Tiago e João dormindo, ele fala: levantem-se, é chegada a hora. É chegada a hora. E a Bíblia diz que Jesus foi preso e, como uma ovelha, ele ficou em silêncio. Ele apenas cumpriu a vontade de Deus.
Então, amados, nós precisamos, aliás, deixa eu corrigir aqui, nós estamos muitas vezes de campanha em campanha, de oração em oração, de jejum em jejum, buscando uma resposta de Deus. A questão é, qual a resposta que nós temos dado a Deus? Por exemplo, nesses dias de Páscoa, muito se fala, assistimos encenações, teatros, né? Sejam igrejas protestantes, sejam igrejas romanas, seja de uma maneira cultural. Estamos tendo vários tipos, mas a questão não é o ato que Jesus fez. A questão é qual a resposta que nós damos à cruz. O que a cruz fala em nós? E é isso que nós precisamos relevar. Amém? No versículo 30 do capítulo 19 de João vai dizer assim: tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Aqui fala do ato na morte de Cristo, que é o que todo mundo, entre aspas, o mundo romano diz: Jesus morreu. Fazem encenações da morte, do flagelo de Jesus e tudo mais. E aqui esse texto fala exatamente sobre isso. Quando ele prova o vinagre que foi dado a ele, quando ele prova o vinagre, então a Bíblia diz que ele diz: está consumado. Ou seja, a resposta que ele deu a Deus, ou aquilo que Deus esperava dele, ou melhor, o propósito pelo qual ele nasceu, estava se cumprindo ali. Amém, queridos? Agora, todos nós sabemos, até já participamos de encenações a respeito da morte de Jesus, mas existem algumas coisas que nós precisamos saber sobre a morte de Jesus. Amém? E eu quero fazer aqui, já entrando na mensagem, eu quero fazer aqui 8 citações acerca da morte de Jesus. Tome nota, se você tiver com o seu bloco de notas, anote para você não esquecer, porque é importante, não basta saber que Jesus morreu. Então, antes de nós entrarmos nessa questão da resposta que nós demos à cruz, eu quero falar de 8 coisas, ou falar de 8 apontamentos acerca da morte de Jesus. Nós precisamos ter pleno conhecimento por que Jesus morreu. Amém? Então vamos lá, querido. O primeiro apontamento acerca da morte de Jesus. A morte de Jesus foi de exclusiva vontade e soberania de Deus. Por quê? Porque nas grandes encenações... Bom, eu sou da época que ainda se malhava o Judas. Quem que é da época que malhava o Judas aí? Quem aqui já malhou o Judas? Hã? Não é verdade? Então muitos de nós, não, porque o Judas traiu, porque não sei o quê. E aí existe uma velha discussão até os dias de hoje. Quem matou Jesus? Não, quem matou Jesus foi os judeus. Os judeus mataram Jesus. Ah, não, quem matou Jesus foi os romanos, porque a crucificação, ela é um ato romano. Não existe condenação por cruz nas 613 leis de Moisés. Então é uma morte romana. Quem matou? Ponto final. Aqui não tem discussão. A morte de Jesus foi um ato de exclusiva vontade e soberania de Deus. Quem matou Jesus? A Bíblia diz acerca disso. Abram comigo a Bíblia de vocês, se vocês quiserem abrir, ou se não, vejam no telão, tomem nota, para ficar fácil. Isaías 53, versículo 4 e depois o versículo 10. Os 2 versículos vai fazer o apontamento acerca disso. Versículo 4 de Isaías 53 diz: e no entanto suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. Quais foram as mãos que fizeram Jesus sofrer? Gente, quais foram as mãos que fez Jesus sofrer? As mãos de Deus. Então, você precisa ter essa consciência. Nem romanos mataram Jesus.
Nem judeus mataram Jesus. Nem Judas matou Jesus. Deus matou Jesus. Ah, pastor, isso é muito forte, amados. Eu sei que falar isso é um choque. Sabe por que é um choque para nós, João? Porque nós temos dificuldade de entender a soberania de Deus. E o ato da morte de Jesus não foi um ato condenatório, mas um ato de salvação. Não foi um ato condenatório, foi um ato de salvação. Por que nós temos dificuldade? Porque quando se fala isso, há um choque. Porque nós temos dificuldade de entender o que é soberania de Deus. Então nós precisamos entender todas as coisas. Deus já está no controle. Aquilo que Ele não definiu, Ele permite estar no controle de tudo. Inclusive sobre a morte de Jesus. Agora no versículo 10 vai dizer assim: contudo, foi do propósito de Iavé, foi do propósito de Deus, torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor. Apenas a parte A do versículo. Contudo, foi do propósito de Iavé. Foi propósito de quem? Foi propósito de quem, gente? Foi propósito de Deus. Qual o propósito? Torturá-lo e fazer passar por toda dor. Então, o primeiro apontamento que você precisa saber acerca da morte de Jesus é que não foram romanos, não foram judeus, nem foi Judas, nada disso. Eles foram instrumentos legais para que Deus cumprisse aquilo que já estava determinado. Por quê? Segundo apontamento acerca da morte de Jesus, Jesus já havia sido morto antes da fundação do mundo. Como assim, pastor? O senhor está pregando heresia. Não estou pregando heresia. Antes que o mundo fosse criado, ou vamos melhorar, desde que o mundo foi criado, no coração de Deus, no propósito eterno de Deus, já havia sido definido: o filho vai ser morto. Apocalipse capítulo 13, versículo 8 vai nos dizer: todos os habitantes da terra adorarão a besta. Aqui é um versículo apocalíptico, tá? Não vou entrar em detalhes, mas eu quero que você preste atenção no final do texto que diz: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Pastor, mas Jesus morreu praticamente 5.000 anos depois. Se a gente pegar todas as gerações, Jesus morre muito depois da criação. Como que João escreve que o Cordeiro foi morto desde a criação do mundo? Porque aqui está falando do propósito de Deus. Então, antes que o mundo existisse, no coração de Deus, Jesus já havia morrido. E ele faz esse apontamento quando ele pede o cordeiro, quando ele pede o filho de Abraão. Quando ele fala para Abraão: Abraão, pegue o teu filho, o teu único filho, e sacrifica-o para mim. E a Bíblia diz que Abraão, porque amava o Senhor, ele matou Isaac. Mas não, pastor, ele não matou Isaac. No seu coração ele matou. Aprenda algo, querido. Deus não olha atos por si só. Ele olha a intenção do coração. Por que Deus sabia que Abraão amava ele? Porque no coração de Abraão, Isaac estava morto. Tanto que ele não teve dificuldade, talvez com lágrima nos olhos, mas ele amarrou o menino, colocou a lenha, pegou o cutelo e ele levantou o cutelo. Ele matou Isaac no seu coração. E deixa eu falar algo para você. Quando Abraão, ele mata o seu filho, Deus se torna devedor do cordeiro. Quando Abraão entrega o seu único filho, Deus fica devendo para Abraão o seu único filho. Ali está a legalidade da vinda de Jesus. E aí,
o que tinha amarrado pelo chifre? Um cordeiro, apontando para Cristo. Amém? Você está comigo? Então, acabemos a discussão. A morte de Jesus era propósito de Deus. E é isso que muitos não entendem. Por causa da nossa religiosidade cristã, vamos falar da religião cristã, fundamentada em Roma, existe uma acusação. Uma das vezes que eu fui para Israel, eu tive que consertar uma caca. Escuta essa. Permita-me contar esse episódio para vocês. Eu estava liderando um grupo, uma caravana, lá em Israel. Nós estávamos num lugar lá chamado Primado de Pedro. Tem um lugar lá que é bem na orla do Mar da Galileia, onde Jesus restaura o ministério de Pedro. O episódio de João 20, se não me falha a memória. Né? Quando Jesus prepara a mesa, Pedro, tu me amas, tal. Acredita-se que foi naquele lugar, às margens ali do Mar da Galileia. O guia local é judeu. E por mais que o guia fale de Jesus, a maioria dos judeus não creem que Jesus é o Messias. E isso há um propósito. Romanos 11 diz que parte deles não crerão até que se cumpra o tempo dos gentios. Então, todo Israel será salvo. Amém, queridos? E aí, subindo no ônibus, o guia local, o guia Igal, um guia argentino. E ele ali na porta do ônibus, o pessoal entrando no ônibus, uma mocinha, não era de Jaú, ela: por que vocês judeus mataram Jesus? Eu falei: meu Deus, agora tá feito. Ele ficou vermelho, é brancão. Aquilo, você sabe, alguém aqui já viu quem é muito branco, quando o sangue ferve? Aquilo dele ficou vermelho. Eu falei: meu Deus, e agora? Aí eu falei para ela: viu, entra, depois eu explico para você, depois eu converso com você. Não, ele é judeu, ele tem que me explicar. Aí eu falei para ela: entra, depois eu converso com você. Depois, né, e a gente tem que ter uma paciência. Irmãos, eu amo ir para Israel, mas você tem que ter uma paciência com o povo que você não faz ideia. Você não tem noção. E aí ela entrou, aí eu chamei o Igal, falei: Igal, você me perdoa, né? Isso daí, infelizmente, é resultado da teologia, da substituição. E então se acusa os judeus de terem matado Jesus. Ela: Rodrigo, você sabe, né, que nós não matamos, não foram os judeus. Jesus morreu por crucificação romana. Eu falei: irmão, entenda, não fica nervoso, releva, fica tranquilo. Sentei com ela, conversei com ela, entendeu? Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque existe essa mágoa no coração daqueles que um dia foram catequizados. Os judeus mataram Jesus. Judas matou Jesus porque traiu. Gente, tudo estava inserido no propósito de Deus. Nós precisamos entender que Jesus foi morto por causa da soberania de Deus, mas ele não permaneceu morto, porque o túmulo está vazio. É isso que as pessoas não entendem. Elas comemoram a ressurreição, mas não entendem que o túmulo está vazio. Ele não está lá, ele está no trono, ele vive para sempre. E é isso que as pessoas não entendem, mas tem aquela questão passional. Judeus, amados, Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Pronto. Você entende isso ou não? Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Terceiro apontamento sobre a morte de Jesus. A morte de Jesus estabelece o cumprimento da justa lei de Deus. Se Jesus não tivesse morto, até hoje nós estaríamos vendo uma vez por ano se matar 2 bodes. Aliás, matar 2 bodes, porque o outro também morria. Que é o bode emissário e o bode expiatório. Porque a justa lei de Deus para a expiação de pecados era que sangue precisava ser derramado. Hebreus capítulo 9 vai deixar bem claro que sem sangue não há expiação de pecados. Uma das perguntas que fizeram para mim na ECAM terça-feira, tivemos que entrar um pouquinho em teologia de salvação, foi: até
quanto tempo os judeus continuaram sacrificando? Até o ano 70, porque o templo foi derrubado e nunca mais foi reerguido. Eu amo os meus irmãos judeus, mas a maior prova de que nenhum sacrifício fala mais é que até hoje ele não permitiu que o templo fosse reerguido. Porque não precisa mais de templo. Um sacrifício perfeito já foi efetuado. Quem aqui, quando vai fazer alguma coisa, aparece lá, inscrição efetuada com sucesso? Quando Jesus morreu, apareceu lá no download do céu, lá no celular de Yahvé, expiação efetuada com sucesso. A morte de Jesus, ela cumpre o que Deus estabeleceu na lei. Romanos capítulo 8, versículo 3 ao 4, diz: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A morte de Jesus cumpre as exigências da lei. Por isso que nós não precisamos mais sacrificar. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 5, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Obrigado pelo seu amém empolgante. Então Cristo cumpre a justa exigência da lei. Quarto apontamento acerca da morte de Jesus. A morte de Jesus estabelece a redenção. A palavra redenção é sinônimo de salvação, de forma eterna e definitiva. Isso significa que nenhum outro sangue fala diante de Deus. Isso significa que nenhum outro ato de justiça fala diante de Deus. Eu vou ser bonzinho para ir para o céu. Os nossos atos não falam diante de Deus. Eu vou ir na igreja para ir para o céu. Não, Cristo, você não vai na igreja para ir para o céu. Você não vem na igreja para ser salvo. Você vem na igreja porque você é salvo. Porém, querido, a morte de Jesus estabeleceu a redenção, a salvação, de maneira eterna. Ou seja, não se perde. Ela é eterna para aqueles que permanecem firmes. Mas também ela é definitiva. Não existe outro sacrifício. Não há nada mais. Escute o que eu vou dizer para você. Nem agora, nem num período bíblico que se chama Grande Tribulação, nem num período que possa existir lá para frente, nenhum outro sacrifício fala diante de Deus. Apenas o sacrifício de Jesus. Mas existe uma chance, né? Nós aprendemos isso principalmente no pré-tribulacionismo, porque lá na grande tribulação, se perder a cabeça, a pessoa pode ser salva. Não vai ser salva, não existe outra salvação. Nenhum outro sacrifício fala para a salvação. Nenhum, sabe o que é nenhum? Nenhum. Só o sangue de Jesus, por isso que agora a salvação. A salvação foi estabelecida para o tempo que se chama hoje. Amém? Hebreus capítulo 9, versículo 11 e 12, diz assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, que está falando do tempo da graça, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertence a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção.
ele entrou de uma vez por todas, ele nunca mais saiu de lá. Então o único sangue que fala diante de Deus é o sangue de Yeshua. Não é sangue de bode, não é sangue de cabrito, não são os nossos atos de justiça, não é porque nós somos bonzinhos, não. A morte de Jesus alcançou eterna redenção. Ainda em Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28 diz: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar o pecado de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Jesus, ele morreu uma única vez, olha o que o autor de Hebreus diz, uma única vez para tirar o pecado, uma única vez, uma única vez. Jesus não morre duas vezes, é uma única vez. Então significa que a morte de Jesus trouxe salvação eterna e definitiva. Por isso que Atos diz: não há outro nome no céu e na terra pelo qual o homem possa ser salvo. Só existe Ele. Só existe Ele. Só existe Ele. E cá entre nós, que bom que nós encontramos Ele. Vamos melhorar? Que bom que Ele nos encontrou. Que bom que Ele nos encontrou. Quinto apontamento acerca da volta de Jesus. A morte de Jesus anulou todo escrito de dívida que era contra nós. Como assim, pastor? Nunca fiz nada para Deus. Todos fizemos. Existe algo em nós chamado pecado. Pecado não fala das práticas. Paulo, para você entender isso, você precisaria ler a carta aos Romanos com bastante afinco. Porque até o capítulo 7, Paulo vai tratar acerca do pecado. Pecado é a maldade que existe em nós. Amém? Que foi oriunda, que foi resultado, que foi a herança que nós recebemos do nosso pai Adão, lá no Jardim do Éden. Por isso que Paulo diz: um homem pecou, por isso pecaram. Um homem pecou, por isso todos pecaram. Nós recebemos por herança em nós, impresso em nós, o pecado, a maldade. Gênesis capítulo 8, quando Deus resolve exterminar tudo através das águas do dilúvio, Deus, ele salvou apenas uma família, a família de Noé. E quando as águas do dilúvio baixaram, a Bíblia diz que Noé faz um sacrifício ao Senhor. E Deus recebe aquele culto, aquele sacrifício, e Deus estabelece uma sentença: nunca mais destruirei a terra por causa do homem, porque o homem é mau desde o seu nascimento. Não há bondade em nós. E por causa de pecado, por causa dessa herança, há um escrito de dívida a nós. Todos estávamos condenados. Por isso que Romanos 3:23 declara: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, definitivamente todos pecaram. Então há um escrito de dívida contra nós. Havia um escrito de dívida contra nós nas suas ordenanças. O pecado, a maldade que já habita no ser humano, que leva o ser humano a práticas pecaminosas. São transgressões. Você vai ver a Bíblia falando sobre transgressões, que é fazer aquilo que Deus condena. E iniquidade, quando o pecado se torna normal. E quando o pecado se torna normal, se torna o estilo de vida do ser humano, cria-se um abismo entre Deus e os homens. Isaías 59:2 diz isso. Mas as vossas iniquidades, ou seja, quando as práticas pecaminosas se tornam o nosso estilo de vida, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, a fim de que não vos ouça. Como assim, pastor? Assim, a fim de que não vos ouça? Exatamente, Deus não escuta nem a oração.
Então o pecado, ele definitivamente se tornou uma sentença de morte. Mas Jesus, com a sua morte, ele removeu a sentença. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Depois vamos ler o versículo 13 e 14. Diz assim o texto: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora versículo 13 e 14. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu, vou ler de novo. Ele removeu, vou ler de novo. Ele removeu, pregando na cruz. Esse termo removeu, só para você ter ideia, esse termo removeu não é simplesmente pegar e tirar. O termo usado por Paulo no grego é o termo exaleifo. E o que significa exaleifo? Apagar com o próprio sangue. Obrigado pelo seu amém. Então não é só ele não só removeu. Quando ele cravou na cruz, o sangue dele. O sangue dele apagou o escrito. Imagina você pegar um papel e você jogar tinta e você não consegue enxergar mais a dívida. Não existe mais dívida contra nós. Porque a morte de Jesus foi a morte. Porque a morte de Yeshua, a morte de Jesus, cancelou, aniquilou todo o escrito de dívida que era contra nós nas suas ordenanças. Ele perdoou as nossas transgressões. Então escuta o que eu vou falar para você. Todo ser humano nasce mal, mas todo ser humano já nasce perdoado. Já parou para pensar como Deus é bom? Renata aqui na abertura falou bem claro: provai e vede que o Senhor é bom. Amém? Todo ser humano é mau. Pronto. Todo ser humano é mau. Mas todo ser humano que nasce sendo mau, nasce perdoado. Porque Ele apagou. Ele nos perdoou. Amém ou não amém? Sexto apontamento acerca da morte de Jesus. A morte de Jesus nos tornou aceitáveis a Deus. Você vai encontrar na Bíblia o termo justificação. Quem aqui já leu na Bíblia a palavra justificação ou justificados? O que é justificar? É tornar aceitável. É tornar aceitável, é uma condição do direito. O que é justificar? Olha, por que você não foi trabalhar? Porque eu estava doente. Justificado, eu aceito. Entendeu? Vem de justificativo, é tornar algo aceito. E Cristo fez isso, Ele nos tornou aceitáveis a Deus. Ele nos justificou. Hein? Romanos capítulo 3, versículo 9 ao 26. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora estão em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e o mundo todo esteja sob juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei,
pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que nele creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus, preste atenção agora, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. E em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. O que nós precisamos fazer para ser aceitos por Deus? Cantar bonito? O que nós precisamos fazer para ser aceito? Ter um dízimo alto? Não, você só precisa crer. Por causa do ato da cruz, nós fomos justificados, isto é, a morte de Jesus nos tornou aceitáveis a Deus. Por que Deus nos aceita hoje, mesmo sendo pecadores? Porque Ele olha para nós a partir do sangue de Cristo, não a partir das nossas obras. Por isso que Ele nos aceita, e detalhe, Ele não só nos aceita, mas Ele nos toma por filhos. Amém? Ele não só nos aceita, como Ele nos toma por filhos. Ele não chama você mais pelo nome, Ele te chama de filho. Amém, não amém? Sétimo apontamento acerca da morte de Jesus. A morte de Jesus trouxe o perdão de Deus para todos os pecados. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com a riqueza da graça de Deus. Nós não somos perdoados porque temos boas justificativas. Não somos perdoados porque somos bonzinhos ou frequentamos a igreja. Somos perdoados porque Jesus morreu. Jesus pagou o preço para que nós pudéssemos ter o perdão. Amém? E o último apontamento acerca da morte de Jesus. A morte de Jesus revela o quanto Deus nos ama. A morte de Jesus revela o quanto nós somos amados por Deus. Se tiver alguém perto de você, abraça essa pessoa com muito carinho e diga para ela, fala para ela assim: você não tem ideia. Fala para ela, você não está nem sabendo, irmão. Fala para ela do quanto você é amado por Deus. Nós não temos ideia do quanto somos amados por Deus. E a morte de Jesus prova o quanto somos amados. Romanos 5,8 diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Ele não olhou para suas falhas e nem para sua condição. Ele simplesmente morreu por você. Mas 1 João capítulo 4, versículo 10 diz: nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Você é amado, irmão. Você é amada, irmã. Você não tem ideia do quanto você é amado, do quanto você é amada. Você não tem ideia do quanto Deus te ama. E Deus não precisa te dar uma bênção para provar isso. Deus não precisa te dar um carro para você provar isso. Ele não precisa te dar uma casa para você provar isso. Ele não precisa te dar riqueza para Ele te provar isso. Ele já te provou isso. Quando Ele entregou Jesus para morrer por você. Para morrer por você. Então, nunca mais diga: ninguém me ama. Existe alguém que está acima de qualquer ser humano. Oh, aleluia. Existe alguém que está acima de qualquer ser humano, que provou que te ama mais do que ninguém. Ninguém vai conseguir provar esse amor por você.
Ninguém vai fazer o mesmo. Paulo, em Romanos 5, se eu pegar o contexto, ele fala: ainda pelo justo tem alguém que faz alguma coisa. Mas e por nós? Como diz o evangelista Diego, um bando de porcaria. E por nós? Mas ele fez. Ele fez. Olha, mas, abrace mais uma vez essa pessoa, dá um abraço bem carinhoso nela. Sabe aquele abraço de paizão? Dá aquele abraço bem carinhoso nele, nela. Fala assim: você não está entendendo o quanto você é amado, quanto você é amada, irmão, irmã. Você não tem ideia do quanto você é amado, o quanto você é amada por Deus. E a morte de Jesus prova esse amor. Dito tudo isso, a pergunta que fica é: qual é a resposta que nós temos dado à cruz? Sabendo que a morte de Jesus trouxe tudo isso, eu não vejo prejuízos, porque a morte de Jesus só trouxe a nós muitos benefícios. Não nos trouxe ônus, nos trouxe bônus. Então a pergunta que fica é: qual é a resposta que nós damos à cruz? Quando nós olhamos a cruz, quando nós nos lembramos do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a pergunta não é se você chora: ai, foi por mim. A questão é: qual a resposta que nós temos dado à cruz? E Jesus, você sabia que ele nos ensina qual a resposta que deveríamos dar? Existe uma resposta que você pode dar. A resposta está em Lucas capítulo 9, versículo 22 ao 25. Essa é a única resposta que Jesus espera de nós. E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se e destruir-se a si mesmo? Qual é a resposta? A questão não é só dar uma resposta, é que tipo de resposta nós vamos dar. E só existe uma resposta que nós podemos dar à cruz: negar a nós mesmos. Renúncia. Precisamos renunciar à nossa própria vida. Isso é cristianismo, querido. Cristianismo sem renúncia não é cristianismo. Cristianismo sem pagar preço não é cristianismo. E eu não estou falando pagar no sentido de ser salvo. Eu estou falando no sentido de dar uma resposta à cruz. Cristianismo que não nos leva a dar uma resposta favorável, dizendo: Senhor, nós vamos abandonar todas as coisas, eu vou abandonar tudo, eu vou renegar tudo, só para te seguir. Eu vou renegar os meus prazeres, eu vou renunciar às minhas paixões, eu vou renunciar ao pecado, eu vou renunciar às minhas certezas, eu vou renunciar às minhas garantias, eu vou renunciar tudo será renunciado. E aí há um outro texto que ele diz: aquele que ama mais o pai e a mãe do que a mim não é digno de mim. Que ama mais o seu filho do que a mim não é digno de mim. Então nesse feriado onde nós vamos ver muito nas redes sociais: Jesus morreu por você. É isso que nós vamos ver. Você já está vendo, já não está vendo? Foi por você, irmão, e bota lá a cruz, né? Jesus foi por você. Aí no domingo, olha, ressuscitou e foi. A pergunta é: qual é a resposta que nós temos dado a tudo isso? Qual é a resposta? A pergunta que fica para os nossos corações aqui agora é: qual é a resposta que você até hoje tem dado à cruz? Concluo essa mensagem lendo Hebreus, capítulo 2, versículo 1 ao 3, que diz assim: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido. Apenas a parte A do versículo.
Perdão, vamos ler inteiro. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, porque caiu sobre Jesus, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente, foi anunciada pelo Senhor quando Ele veio. Foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Como vamos negligenciar tão grande salvação? Então a pergunta que fica aqui agora: qual é a resposta que nós temos dado? Só existe uma resposta que você pode dar: renúncia. Cristianismo é vida de renúncia. Coloque isso na sua cabeça. Mas vivemos dias, querido, onde tenta se adaptar às coisas, se adaptar ao evangelho, para que nós nos sintamos mais confortáveis, para que a gente não fique tão ofendido com o evangelho. Escute, o evangelho já tem a sua dose de ofensa. Quando Jesus ele diz: se alguém quiser me seguir, se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quer caminhar comigo, deve renunciar à sua própria vida, tomar a sua cruz e me seguir. Isso já é uma ofensa. No Evangelho de João, Jesus ainda é mais profundo. João pega um sermão de Jesus onde a multidão estava seguindo Jesus. A Bíblia fala que multidões seguiam Jesus. Uma hora Jesus, intrigado, ele olha para aquela multidão e ele fala: vocês estão me seguindo porque vocês comeram pão e peixe que eu multipliquei. Mas eu vos digo, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Porque a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. A Bíblia diz que aquela grande multidão virou as costas para Jesus e foi embora. E sabe qual que era? Sabe por que eles foram embora, pastora Miriam? Sabe qual era a reclamação? Duro é esse discurso. Como é difícil escutar isso. Só sobrou os 12. E ainda Jesus, firme: vocês não querem ir? Vai vós também. Pedro olha para Jesus e diz: para quem iremos? Para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Qual é a resposta que você tem? Fecha os olhos agora. Coloque-se de pé e fecha os olhos. O Ministério do Louvor pode subir.